Olá, começa agora o debate Assédio Moral, como se proteger. Esta é mais uma das ações da campanha que o Simpol-DF tem promovido dentro da campanha Simpol-DF na luta contra o assédio na Polícia Civil do Distrito Federal. Foram convidados a psicóloga e papiloscopista aposentada Merian Borges de Souza e o tesoureiro-geral do Simpol-DF, Marcelo Ferreira. Com este debate, o objetivo do Simpol-DF é ampliar a compreensão dos policiais civis acerca do assédio moral no ambiente de trabalho e dar a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas sobre os prejuízos emocionais e reflexos psicológicos que a prática tem sobre o profissional assediado. Estamos ao vivo, agora são 18 horas e 11 minutos. Você pode participar deste debate enviando as suas perguntas pela caixa de comentários do Facebook. E caso você queira fazer uma pergunta e não queira se identificar, você pode enviar também para o e-mail comunicação@simpoldf.com.br. O e-mail está aí na tela, comunicação@simpoldf.com.br. Eu quero primeiramente agradecer muitíssimo aqui a participação da psicóloga e papiloscopista aposentada Merian Borges de Souza e também do tesoureiro-geral do Simpol-DF, Marcelo Ferreira, que já estão aqui no estúdio com a gente. E eu queria abrir este debate promovido pelo Simpol, já passando a palavra aqui para Merian Borges de Souza, que tem um relato a fazer para a gente. A senhora sofreu assédio moral durante um tempo no ambiente de trabalho da senhora dentro da Polícia Civil, não é mesmo? Sim, durante 5 anos. Logo que entrei na polícia, ainda na época da ditadura militar ainda, foram 5 anos de assédio, de uma maneira muito contundente, horrível. Bom, como seria agora, né? Para contar o relato agora? Pode ficar à vontade. Posso ficar à vontade? Bom, na época nós tomamos posse, a turma de datiloscopistas na época. Nós tomamos posse com o secretário de Segurança Pública e eu precisei de um horário para estudar. Na época eu já estudava psicologia. Precisei de um horário para estudar e tinha um posto. E eles não quiseram me oferecer o horário, mas o secretário me ofereceu esse horário e foi uma decisão de cima para baixo. O diretor ficou muito, meus superiores, né, ficaram muito enraivecidos. E daí para frente eu fui sofrendo toda sorte de retaliações. Eu era removida de posto em posto como má funcionária. Fizeram até rasuras em declarações da faculdade para que eu respondesse sindicância. Respondi 5 sindicâncias, não conseguiram me punir. Numa delas eu fui punida de maneira inadequada. E sofri demais durante 5 anos. As consequências foram terríveis, porque até hoje eu tenho problemas de gastrite por conta do estresse que passei numa época de ditadura, trabalhando na Polícia Civil. Foi horrível. Então, meu relato é longo, mas agora não posso contar tudo. Marcelo, por que o Simpol-DF ele decidiu lutar pela questão do assédio moral na Polícia Civil do Distrito Federal? Boa noite a todos. O sindicato resolveu entrar nessa seara pelo fato de que recebemos constantemente denúncias de policiais acerca de assédio dos seus chefes, principalmente no que diz respeito em executar atribuições fora do seu cargo, né? Então isso tem incomodado muito. Nós estamos agora catalogando todo esse material para poder encaminhar as autoridades competentes para que isso deixe de acontecer na nossa polícia. Como a colega Merian falou, é uma prática antiga e que ainda perdura em pleno 2017, numa época de modernidade, de conquistas trabalhistas, mas que ainda perdura esse modo feudal de tratar os trabalhadores. Agora, 18 horas e 15 minutos, estamos ao vivo com este debate. Você pode enviar sua pergunta, você que não quer
ser identificado para o e-mail que você vai ver na tela, comunicação@simpoldf.com.br, ou você pode enviar a sua pergunta também pelo espaço de comentários dessa transmissão aqui no Facebook. Mériam, como que a pessoa ela pode distinguir o assédio moral de práticas para controle de erros ou de uma simples brincadeira? Bom, uma simples brincadeira são brincadeiras mesmo que se tira, gozando a cara do outro, fazendo brincadeiras mesmo. O assédio moral não, ele é quanto mais. Ele é para desestabilizar o assediado, para humilhar mesmo. Existe uma prática de humilhar, desestabilizar, deslocar do trabalho, e a pessoa sofre são diversas a pressão, né, que o assediado sofre. Então, é algo quanto mais. A brincadeira não. A brincadeira um dia é outro. Não há uma contumácia de atitudes, né? São diversas, inclusive. Marcelo, por que é importante que os policiais civis eles façam as denúncias? Porque o assédio moral, ele que já ocorre, como eu falei, há décadas na nossa polícia, ele precisa ser extirpado. Pois isso causa o quê? Primeiro, a desmotivação do policial para a sua função. Muitos entram na polícia com aquele empenho, por vocação, e muitas vezes são desestimulados pelos seus chefes por conta de assédios, né? Inclusive, esse assédio, como aqui a nossa colega Mériam também sofreu, ele acaba trazendo para diversas doenças. Estresse, depressão, gastrite, sem contar as questões relativas à família, onde muita desconstrução familiar acaba sendo consequência desse assédio que o policial civil sofre no seu local de trabalho. Mériam, na época que a senhora sofreu assédio moral, existia algum canal para se denunciar, algo assim para poder denunciar esse assédio? Não existia, não. Nós vivíamos ditadura militar. Tanto que o nosso estatuto, até hoje, eu penso, é um estatuto paramilitar. É um estatuto que pressiona o funcionário. Não havia, porque se houvesse, certamente eu teria entrado. Hoje em dia, a senhora recomenda a denúncia, é importante a denúncia? Recomendo muito, isso é muito importante. Antes que a pessoa fique com sérios problemas de saúde. Eu fiquei. Marcelo, como é que esse assédio moral ele ocorre dentro da PCDF? O assédio moral, de uma forma geral, né, para o trabalhador, ele ocorre de diversas formas. Mas na Polícia Civil a gente destaca 5 pontos que são primordiais nos dias de hoje, né? A troca do tipo de trabalho. Aquele policial que trabalha no expediente, o chefe vem e troca ele para trabalhar num regime de plantão, sem que ele queira e não observando a peculiaridade da vida dele. Porque muitas vezes essa troca ela acaba trazendo um transtorno muito grande na rotina do policial. A outra forma, quando essa se esgota e ela é escalonada, acontece a remoção para outras unidades. Inclusive, isso é uma forma que os chefes de unidade têm, né, para fazer esse assédio. Do tipo, se você começar a me dar problema, eu vou te mandar para o outro lado da cidade, né? Então, isso também acaba trazendo um desconforto para o policial, no sentido de que muda a sua rotina diária, na qual ele programou, e que esse chefe, por simples vontade pessoal, sem nenhuma motivação legal, faz essa transferência desse policial para outra unidade, né? Aqueles que são chefes de seções, detêm cargos comissionados, também são assediados no momento que os chefes, os seus superiores, acabam ameaçando eles de tirar essa chefia que ele conquistou com competência, mas que vai ser retirada de forma abrupta, simplesmente por uma questão de vontade, mais uma vez, vontade pessoal daquele chefe que acaba não gostando de alguma atitude do trabalhador
que procura sempre agir dentro da legalidade. A outra é acidez por sobrecarga de trabalho, quando o chefe ele passa funções que assoberbam o trabalhador, o policial, né, cobrando metas de trabalhos que não vão poder ser alcançados em virtude da própria falta de efetivo que a polícia tem hoje. E a última, essas são as mais importantes que a gente coloca, é ameaçando o policial de encaminhá-lo à corregedoria da polícia com abertura de processo administrativo, processo disciplinar administrativo. Então isso quer dizer, o policial acaba ficando tolhido de até mesmo de fazer qualquer tipo de argumentação por essa prática que ainda perdura na Polícia Civil, né, uma prática ditatorial, como foi dito aqui pela colega Mary, que acaba trazendo todos esses transtornos ao policial. Estamos ao vivo aqui com o debate Assédio Moral, como se proteger. Nossos convidados são a Meriam Borges de Souza, que é psicóloga e papiloscopista, e também o Marcelo Ferreira, que é tesoureiro-geral do Simpol DF. Eu queria saber agora da senhora, Meriam, quais são as formas mais comuns de se praticar esse assédio e se existe ou não um padrão. Bom, falar de padrão é um pouco complicado, porque são diversas as empresas. Então, cada empresa tem a sua peculiaridade. Falar de um padrão não seria bem adequado. Qual outra pergunta que você fez? Quais são as maneiras mais comuns? Bom, dentro da Polícia Civil, as maneiras mais comuns são até com ameaças dos familiares, a remoção, quanto mais do funcionário para outras unidades, longe de casa, longe da escola, longe do filho. Eu, por exemplo, morava no Guará e me colocaram para trabalhar em Braslândia, como má funcionária. Então, na Polícia Civil é muito comum isso acontecer, né? As práticas mais comuns na Polícia Civil são as remoções, né? As ameaças, inclusive. Marcelo, como que o Simpol ele vai agir para que os policiais civis denunciem casos de assédio moral? O Simpol, há cerca de um mês, né, a diretoria traçou essa estratégia de iniciarmos esse trabalho do assédio moral. Então, está sendo feita uma campanha de assédio moral nas unidades para esclarecer os policiais do que é o assédio moral, né? Nós estamos recebendo denúncia pelo site do Simpol e essas denúncias estão sendo catalogadas para que sejam feitas ações junto às autoridades competentes, como eu falei, principalmente o Ministério Público do Trabalho, que é o protetor do trabalhador. Então nós estamos catalogando essas denúncias para ingressar com essa denúncia ao Ministério Público do Trabalho, para que ele tome as medidas cabíveis para que, mais uma vez, essa prática de assédio moral que acontece há décadas na polícia, ela deixe de acontecer e os policiais possam trabalhar com tranquilidade, desempenhar suas funções com a competência que eles têm, tá? E sem adoecimento. Meriam, por que em geral, as pessoas sentem medo de denunciar? Tem muito a ver, talvez, com a lentidão judicial. Porque, enquanto o processo não transita em julgado, o funcionário está ali sob a mercê do seu superior. E sofre essas consequências. E essas consequências, elas podem ser potencializadas. Ele está ali esperando o processo judicial se esvanecer, né, acabar, e, no entanto, está ali convivendo com os seus superiores. Isso pode ficar potencializado e sofrer mais ainda, né? Mais remoções, ameaças, humilhações, degradação psicofisiológica mesmo desses seus superiores. Marcelo, e é muito importante frisar que o Simpol, essa
é uma das frentes do Simpol de atuação aí do sindicato nessa gestão, né? Essa é uma das frentes que o sindicato abraçou, mas não é a única, né? Porque além de fazer a defesa dos sindicalizados, para que tenha sua valorização profissional reconhecida por todos, né? Para vocês terem uma ideia, já foram concluídos 2 GTs, né, grupos de trabalho relativo a atribuições, um grupo de trabalho relativo a remoções, mas esses grupos de trabalho não foram normatizados ainda, simplesmente pela omissão do diretor-geral, que parece que não quer a valorização dos policiais. Apesar de dizer que está trabalhando em prol dos policiais, mas infelizmente faz tudo ao contrário, fazendo com que a nossa polícia esteja nessa situação caótica, né, com uma imensa desmotivação e muitos policiais, inclusive, saindo da nossa polícia porque não veem um horizonte bom para eles. Nós temos também ingressado algumas ações judiciais cobrando direito dos policiais. Temos também as ações no Parlamento, né, tanto na Câmara Legislativa como no Congresso Nacional, buscando diversas melhorias e benefícios para que o policial civil passe a ser mais valorizado. Porque atualmente nós não temos sido escutados nem pela direção geral, nem pelo governador, que tem tratado a Polícia Civil com o maior descaso possível. Méria, o fato de a pessoa vítima de assédio moral não denunciar o assediador, isso pode contribuir para agravar ainda mais a situação? Com certeza. Agrava, sim, porque à medida em que você tem um comportamento o qual ele é reforçado para isso, é simples, funciona. O funcionário, ele não denuncia, o assediador não é punido, não acontece nada, ele aumenta a frequência do comportamento de assediar. Então, é importante que se denuncie, que nós comecemos a perder esse medo de enfrentar os superiores, porque todos nós estamos aí para trabalhar e sermos felizes, e não ficar sofrendo todas essas consequências horrorosas por causa de histórias, as histórias das pessoas, né, que influenciam na vida de outras. Então, é muito importante denunciar. Eu diria aqui que é sumamente importante denunciar mesmo, sem medo. Não temos mais uma vida política para isso. Nós vivemos uma democracia, então temos que viver isso de maneira certa. Marcelo, você deseja complementar a Méria? Complementando o que a Méria falou, a importância da denúncia junto ao sindicato para que esse encaminhe as autoridades competentes, seja o Ministério Público do Trabalho, sejam com ações judiciais. Por quê? Porque muitas vezes o policial, principalmente o policial que é novo na polícia, ele fica com medo de denunciar o seu assediador e dizer que vai ser perseguido. Mas se ele não o fizer, ele vai ser um refém eterno de perseguição, não só daquele assediador, mas de todos os outros. Então, aqui a gente faz o alerta que se você quer ter dignidade no seu trabalho, não deixe que o seu chefe te assedie. Não pense que você vai ser prejudicado por isso, porque ações judiciais podem ser impetradas se você der o início. E infelizmente, as pessoas só entendem, o assediador só entende, como disse a Amélia, quando ele sofre alguma sanção, quando ele é denunciado por crime, porque muitas vezes o assédio ele configura um crime em algumas circunstâncias, e nós não podemos deixar isso em vão, porque senão esse policial que tem 1, 2, 3 anos de polícia, ele vai passar 30 anos de polícia sendo assediado se ele não fizer essa mudança. E não só o policial novo, os policiais mais antigos também têm que fazer isso para mudar essa cultura na polícia. Nós somos profissionais
todos são iguais, não tem distinção, não tem melhor e não tem pior. Existem carreiras diferentes, mas importâncias iguais. Mériam, fica à vontade para complementar também. Bom, e complementando aqui o que o nosso colega está falando, o sindicato, ele não tem só um setor jurídico, ele tem também as parcerias, que são as parcerias com as clínicas de psicologia. Enquanto o processo judicial está andando, o funcionário pode buscar ajuda psicológica para suportar a pressão também, porque nada acontece de uma hora para outra, tudo é um processo. Então, enquanto o processo está andando, para que ele se sinta seguro, para que se sinta psicologicamente afagado, o sindicato tem também as parcerias com as clínicas de psicologia, né? Que, inclusive, eu também sou parceira. Mériam, aproveitando, gostaria de saber da senhora quais são as consequências psicológicas que a pessoa vítima de assédio moral pode apresentar. A senhora que sentiu na pele também essas consequências e sente até hoje, né? Sim, as consequências são, nossa, psicofisiológicas. Dores de cabeça, gastrite, distúrbios intestinais, ansiedade, sudorese, tontura. São diversos os aspectos psicofisiológicos, né? São doenças somáticas, psicossomáticas. Por quê? A partir do momento em que um assediador ele está ali assediando e a pessoa se sente humilhada, ela tem baixa de libido, por exemplo, ela vai ter um problema com o parceiro conjugal. Né? O parceiro não vai saber por quê, pode achar que está tendo uma outra pessoa. E inicia-se uma briga conjugal, daí um pouco então, o casal se separando. Então, não só isso, todas essas outras consequências de doenças de todo tipo, crise de choro, ideação suicida, diminuição de libido, insônia, depressão, são todas consequências de assédio moral, porque é algo que atinge de uma maneira como água que se infiltra nos cantinhos, atinge a pessoa assediada. Vou registrar aqui o comentário do Leonardo Moura, que está acompanhando a nossa transmissão. Ele disse: Simpol está de parabéns por representar brilhantemente essa grandiosa categoria. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão, Leonardo Moura. A gente está quase chegando ao final aqui do nosso debate, Marcelo, e eu gostaria das suas considerações finais. Só reforçar a questão dos policiais acessarem o site do sindicato, tá? Irem lá no banner de denúncia de assédio moral e façam a denúncia. Esse é o início de um caminho pela mudança desse paradigma que nós temos na Polícia Civil, que é policiais trabalhando sob uma chibata, não sendo respeitados enquanto profissionais que são, e que isso só vai mudar se nós agirmos, e a ação começa em cada um de nós, não só na ação do sindicato, mas primeiramente na ação, na atitude do assediado em buscar seus direitos. Inclusive eu queria mostrar aqui que nós temos uma cartilha que ela pode ser facilmente acessado lá no site do Ministério Público do Trabalho da 10ª Região. Então vocês verem que lá tem muitos esclarecimentos a respeito do assédio moral de uma forma geral, né? Então é importante os policiais darem uma olhada, ver o que se enquadra na sua realidade e fazer a denúncia junto ao sindicato. Lembre-se, o sindicato é sempre um parceiro do policial, tá ok? Estamos chegando ao final, Mériam. Também gostaria das suas considerações finais. Queria que a senhora reforçasse aí a importância de se denunciar uma ajuda, né, para quem está sofrendo esse tipo de assédio moral, tanto na Polícia Civil ou em qualquer outra categoria que estejam assistindo a gente. Isso. Para você que está assistindo ao nosso programa agora, eu poderia dizer tranquilamente assim que o assédio moral é uma prática odiosa, é um terror psicológico, sabe, que transforma a pessoa num nada,
problemas de baixa autoestima, sabe? Prejudica a sociedade, prejudica a família, prejudica em todos os aspectos. Então, não se sinta só. Você tem um sindicato que está querendo ajudar. Então, não se sinta só. O sindicato tem várias facetas, como disse. Tem o jurídico e tem o psicológico. Então, procure o sindicato, procure a psicologia, procure a justiça. Vamos fazer justiça, sim, até que todos nós aprendamos a conviver com um certo grau de qualidade de vida. Okay? Mais informações ainda sobre esse assunto, sobre assédio moral, você pode encontrar no hot site do Simpol, que é www.simpoldfnaluta.com.br. Lá você encontra muitas outras informações, além dessas que você acompanhou neste debate, transmitido ao vivo pelo Simpol DF. Eu quero muito agradecer a presença da psicóloga e papiloscopista aposentada, Meriam Borges de Souza, e também do tesoureiro-geral do Simpol DF, Marcelo Ferreira, que estiveram aqui conversando com a gente sobre esse tema de grande importância. A gente se encontra em uma próxima transmissão com um novo debate, um novo tema importante para você e para toda a categoria. Até lá!